Olá, gente. Meu nome é Raulison Rangel. Para quem não me conhece, sou pastor e também sou consultor e professor na área de cosmovisão bíblica e política. Resolvi gravar esse vídeo me posicionando com relação ao segundo turno. E fiz isso por basicamente 3 razões. A primeira delas é porque eu, pessoalmente, não consegui compreender como uma quantidade tão grande de pessoas ainda vota em uma pessoa má e uma pessoa comprovadamente criminosa. O segundo motivo é eu não consigo entender como que uma quantidade tão grande de pessoas ainda se omite de dar o seu voto e de se posicionar. E o terceiro motivo é porque eu ainda vejo cristãos e muita gente nos nossos arraiais que ainda acham que é o Senhor quem coloca o presidente da República ou os nossos governantes sentados em suas cadeiras de governo. Bom, por causa disso, eu resolvi me posicionar e, quem sabe, tentar ajudar você. Eu tenho o direito de tentar te persuadir, assim como você tem o direito de votar em quem você quiser. E usando o meu direito de me expressar e de falar aquilo que eu creio que é a verdade, eu quero tentar convencer você ou tentar ajudá-lo a entender, pelo menos, abrir um pouco a sua mente para abrir-se para a possibilidade de que, quem sabe, você pode eleger alguém que realmente pode representar suas ideologias, seus pensamentos e suas crenças. Eu, em primeiro lugar, quero dizer que eu estou gravando esse vídeo de um ponto de vista pastoral. Não estou falando como político, ou como um coach político, ou como um treinador nessa área. Eu estou falando como pastor. E como pastor quero também basear um pouquinho o que eu vou te dizer na palavra de Deus, não só num posicionamento pessoal, ideológico ou político, e eu pretendo gravar um outro vídeo sobre essa questão ideológica e política, mas hoje eu quero falar com você de um ponto de vista pastoral e bíblico. E creio que o que eu vou te dizer pode te ajudar. Então, se você tiver uns minutos, ouça, preste atenção, quem sabe isso pode te ajudar a tomar uma decisão para o segundo turno. Bom, falando primeiramente das pessoas que votaram em alguém que está condenado, né? Nós temos o Lula como candidato, alguém que não deveria estar aí como candidato, que foi ajudado por alguns juízes e ministros do Supremo Tribunal para poder ocupar essa vaga de candidato. A gente sabe que ele não foi inocentado, mas que os seus processos foram estagnados por algumas tecnicalidades, por alguns problemas técnicos, como, por exemplo, o CEP, onde ele foi julgado. Ou seja, o mérito e o conteúdo das práticas ilegais, imorais, criminosas, continua lá, apenas precisa voltar a julgamento e certamente serão julgados e ele será condenado outra vez, essa pelo menos é a minha esperança. Quando a gente pensa que essa pessoa está se propondo a cuidar novamente do nosso país, eu me lembro de, por exemplo, a parábola de Jotão, no texto de Juízes, quando ele é escolhido, conta essa parábola de que o espinheiro é escolhido para governar, uma vez que outras árvores do bosque não queriam assumir esse papel. E o espinheiro, então, é eleito como governante do bosque. A ideia é que alguém sem não só preparo, mas alguém que vai fazer mal, é escolhido para assumir o papel de governo. Além disso, quando olho para o que o Lula representa e para aquilo que ele defende enquanto ideologia, eu não posso me furtar e deixar de pensar no texto de Romanos, capítulo 1, quando o apóstolo Paulo faz ali uma lista de pecados enorme e ele termina de uma maneira bastante radical, bastante dura, né? É uma lista de pecados que a gente pode ver, ou de práticas imorais que conflitam com aquilo que é o valor ou que são os valores de Deus. E o apóstolo Paulo termina dizendo que algumas pessoas não só praticam, como também apoiam quem as pratica. Talvez seja importante você ler esse texto de Romanos, capítulo 1. Eu posso ajudar você aqui.
Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deveriam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem aos pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família e implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Há aqui quem pratica e há quem aprova quem pratica. Nessa lista que a gente acabou de ver, tem uma série de coisas que são aprovadas por alguns, lamentavelmente, que se chamam cristãos, aprovadas na vida de Lula e de toda a equipe, de todo o grupo que compõe essa proposta de governo. E nós não podemos aceitar isso como cristãos. Nós precisamos reprovar as condutas más. Nós precisamos ter um papel profético e dizer o que está errado e não aceitar o que está errado. As propostas desse grupo, e aí entraria um pouquinho na ideologia, o que eu não quero fazer isso agora, mas elas envolvem basicamente a destruição da família, o que a gente acaba de ouvir, elas envolvem um comportamento reprovável, imoral, e a gente sabe de tudo isso. Então, como é que nós, como cristãos, podemos apoiar esse tipo de comportamento que odeia a vida, que odeia a família, que quer destruir os valores e os valores básicos de construção da sociedade? Quando eu vi que milhões de brasileiros apoiavam e apoiaram e votaram nisso, eu fiquei triste, não só com os cristãos que fizeram para mim, essa escolha mal feita, mas com o meu país. Eu fico pensando, será que realmente a gente tem no país mais de 55 milhões de pessoas, 57 milhões de pessoas que aprovam o que é errado, que aprovam a roubalheira, que aprovam o mal? Isso foi um dos motivos pelos quais eu estou gravando esse vídeo. O segundo motivo é que eu vi um alto número de pessoas se abstendo de dar a sua opinião. E quem sabe esse vídeo seja mais para você do que qualquer outro grupo de pessoas. A Bíblia tem um texto em Provérbios que é muito forte, muito interessante, que o Senhor dá uma ordem e diz, através do proverbista, ele diz assim: liberte os que estão sendo levados para a morte e socorra os que caminham trêmulos para a matança. É uma ordem, liberte, é um imperativo, vai lá e liberta as pessoas que estão sendo levadas para a morte, socorra essas pessoas. E o que mais me impacta é o que vem abaixo, quando o autor do provérbio diz: mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não perceberia aquele que pesa os corações, não saberia aquele que preserva a sua vida, não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Ou seja, você pode se omitir e você pode dizer a você mesmo, querendo se justificar, ou a Deus, dizendo: Deus, eu não sei o que é isso, Deus, eu não sei. Sim, você sabe o que é mal e você sabe o que é bom. E você está se omitindo de tomar uma decisão. E a pergunta é: não saberia Deus o seu coração e que você está se omitindo propositalmente? Você está querendo tirar a sua mão do voto, querendo lavar as suas mãos como Pilatos e deixar que outros decidam por você para depois dizer: eu não tenho responsabilidade nisso? Não, o Senhor conhece seu coração e Ele sabe exatamente que você sabe o que você deve fazer. Por isso, abster-se, votar em branco, anular seu voto, são decisões que não são agora aceitáveis diante de Deus, especialmente se você sabe onde e para onde vai o país se nós o entregarmos nas mãos de pessoas más que governem a nossa nação. Em terceiro lugar,
Eu tenho visto muitas vezes as pessoas dizerem, mas é Deus quem coloca aí o governante, é Deus quem vai colocar lá o presidente. Algumas pessoas me dizem, fica tranquilo, pastor, porque Deus sabe o que faz. Irmão, eu estou muito consciente de que Deus sabe o que faz. Meu querido amigo, eu sei que Deus sabe o que faz. Não há quem seja mais sábio do que Ele. Ele sabe todas as coisas, controla todas as coisas. Agora, há um detalhe, Ele entregou nas mãos dos seus filhos, Ele entregou nas mãos dos seres humanos a responsabilidade por escolher como serão governados e por quem serão governados. E isso a gente vê ao longo da palavra de Deus. Por exemplo, o Senhor deixou que o povo desistisse do padrão dele de governo quando o povo escolheu eleger um rei e colocaram Saul. Deus sabia que não era a melhor alternativa e para inclusive ajudar, o Senhor sugeriu que Saul fosse o rei. Essa sugestão do Senhor não era uma imposição, porque o povo tinha que homologar essa decisão de Deus, porque se o povo dissesse que não queria, Deus não iria intervir e obrigar o povo a aceitar Saul como rei. Na verdade, o que o Senhor está mostrando é que o povo deixou de escolher o que ele havia proposto, porque essa é uma liberdade dada por Deus. Mas ao mesmo tempo você pode dizer, mas não é Deus que coloca ali então os governantes para que eles guiem as nossas vidas e as nossas nações? Bom, em Oséias capítulo 8, versículo 4, tem um texto muito importante e que não é muito conhecido. Diz assim, eles instituíram reis sem o meu consentimento e escolheram líderes sem a minha aprovação. Ou seja, querido, você pode votar em alguém de maneira errada e o país pode colocar alguém como governante, como presidente, como governador, prefeito, deputado, etc., que Deus não tenha aprovado. Porque a liberdade de fazer isso é nossa. Deus não vai votar, Deus não tem título de eleitor. Deus não participa dessa democracia. Ele deu a nós o direito de escolher os nossos governantes. E a gente pode fazer isso de maneira errada. A gente pode colocar lá uma pessoa que não é que Deus aprovaria, não é que Deus aceitaria, não é aquela que Deus gostaria que assumisse o governo. Então, baseado nestas três questões, né, que tem gente votando em pessoas que Deus desaprova, o comportamento, a postura e a atitude. Segundo, que tem muita gente se omitindo porque não quer se comprometer. E terceiro, porque alguns acham que é Deus quem vai fazer o projeto acontecer à força, é que eu gravo esse vídeo por causa dessas três razões. E eu espero muito que você pense nisso, que você reflita nisso e que você assuma a sua responsabilidade, que você não deixe que outro decida por você e que, além do mais, você não vote em quem está contra os seus valores, contra os seus princípios, contra os princípios e os valores da palavra de Deus. Eu espero de verdade que você ouça, me dê a liberdade de te falar e que você tenha tolerância comigo, assim como eu tenho tolerância com você também ao expressar a sua própria opinião. Bom, só me resta pedir que Deus abençoe você e abençoe também a nossa nação. Um grande abraço.